Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Eu Simples Assim. Meu nome é Patrícia Carla e hoje eu faço um vídeo muito especial que eu vou falar do estudo sobre um livro, que é esse livro aqui, ó, Há 2000 anos. Esse é um livro que ele é muito comovente, muito emocionante. Ele se passa no primeiro século do cristianismo. E ele é ditado pelo espírito de Emmanuel. Emmanuel foi conhecido como guia espiritual do nosso querido Chico Xavier. E os dois juntos tiveram essa missão maravilhosa de deixar esse legado aqui para a humanidade, que é a história desse livro. Aqui nesse livro, há 2000 anos, Emmanuel vai contar uma de suas encarnações. Ele se chamava Públio Lentulus e era um senador romano na época em que Jesus encarnara aqui na Terra. Esse livro, ele tem uma história que ela é bem extensa, ela é bem rica, porque ela fala, ela tem um pano de fundo toda a história do cristianismo e o que aconteceu na época do Império Romano. Então resolvi dividir essa história em duas partes, tá? Para que o vídeo não ficasse tão longo. Então vamos aqui para a primeira parte desse livro, dessa história maravilhosa, que a gente possa aprender bastante com ela. Vamos lá então? Venham comigo. Esse livro ele foi escrito em 1938 e o Emmanuel, em setembro desse ano, deixou-se a seguinte mensagem: se algum dia Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Esperemos o tempo e a permissão de Jesus. Ele escreveu essa nota no início de setembro de 1938. E um mês depois, Chico Xavier já começava a escrever a primeira página do livro. Ou seja, lhe foi dada a permissão para contar essa história, para que a gente aprenda com ela, né? E, gente, essa história, ela traz muitas lições maravilhosas, que é para a gente refletir, né, na nossa vida, que é para que a gente traga isso aqui para a nossa jornada. E Emmanuel, assim que começou a escrever o livro, ele coloca a seguinte nota: agora verificareis a extensão das minhas fraquezas no passado, sentindo-me, porém, confortado em aparecer com toda a sinceridade do meu coração ante o plenário de vossas consciências. Então ele aqui, ele vai mostrar todos os seus erros, suas fraquezas dessa encarnação, o que aconteceu, as lições que ele tirou, para que a gente aprenda alguma coisa com isso. Bom, gente, começando aqui, eu fiz um quadrinho para exemplificar melhor, para que tenham maior entendimento sobre o livro. Eu coloquei aqui uma linha do tempo, tá? Do ano 1 ao ano 100, que quer dizer que é o primeiro século, né, do cristianismo. E eu coloquei aqui os principais personagens também, para que a gente relembre, porque alguns têm um nomezinho meio complicado, né? Que era o nome da época. Então os principais estão aqui, que é o Públio Lentulus, sua esposa Lívia e seus filhos Flávio e Marcos. Aqui uma outra família, que era uma família muito amiga do Públio, que é o Flamício Severus, sua esposa Calpurnia, seus filhos Plínios e Agripa. E aqui Sávio Lentulus, que é o tio do Públio, sua esposa Fúvia, e aqui embaixo dois judeus, André de Gioras e Saul. Então são personagens muito importantes aqui do livro para a gente acompanhar aqui essa história. Então, gente, o Públio Lentulus, ele era um senador do Império Romano, de uma família rica e tradicional da época. Gente, então a história do livro, ela começa aqui, ó, no ano 30 depois de Cristo, tá? No ano 30. E começa com uma abordagem
que fala da visita aqui de Públio Lentulus à família do seu amigo Flanício. Ele faz uma visita porque ele andava muito aflito e muito abatido por conta de duas coisas que estavam acontecendo na sua vida. Uma delas foi um sonho lúcido que ele teve. E esse sonho lúcido mexeu muito com ele. Ele ficou assim agoniado, ele ficava relembrando a todo momento, diariamente, todas as minúcias daquele sonho que ele teve. E ele resolve desabafar sobre isso com o seu amigo. Esse sonho o deixou muito intrigado. Então ele fala o seguinte para o seu amigo: realidade ou sonho, não sei dizer, mas vi-me revestido de insígnias de cônsul ao tempo da República. Parecia-me ter retrocedido na época de Lúcio Sérgio Catilina, pois ouvia a meu lado, bem como a Cícero, que me figuravam duas personificações, a do mal e a do bem. Sentia-me ligado ao primeiro por laços fortes e indestrutíveis, ou seja, ele se sentia ligado ao Sérgio Catilina, como se estivesse vivendo época tenebrosa da sua conspiração contra o Senado e participando com ele da trama que visava a mais íntima organização da República. Ou seja, naquela época, né, no qual ele teve esse sonho, a época desse Sérgio Catilina, estava um processo de um golpe contra a República nessa época. E ele se viu ali trabalhando com esses Sérgios para forjar essa quebra da República, derrubar o Senado romano da época. Essa história, gente, se passou há 70 anos antes de Cristo. Então, a gente aqui está falando do ano 30 depois de Cristo, ou seja, ele teve um sonho que remeteu a ele a quase um século atrás, né? Quase 100 anos atrás. E esse Catilina, ele era um golpista, ele era um militar e senador nessa época, ele queria dar um golpe dentro do império e queria derrubar o Senado. E ele se viu ali comparsa desse cara. Ele se viu dentro desse movimento antirrepublicano. E para alcançar os seus objetivos ali, ele era capaz de tudo. Inclusive, ele era uma pessoa muito desalmada. Ele prendia os seus inimigos e os torturava sem dó nem piedade. Jogava os seus inimigos em calabouços deploráveis. Ordenava a execução de muitos desses inimigos, desses prisioneiros. E também ordenava que arrancassem os olhos na sua presença, contemplando-lhe o tormento dessas pessoas com total frieza e covardia. Então, gente, ele teve esse sonho, né? Que ele se viu como se ele fosse essa pessoa. E essa pessoa quem era? Ele descobriu que era o seu bisavô. O seu bisavô, que se chamava Públio Lentulus Sura, estrangulado há quase um século na Revolução de Catilina. E como ele ficou muito assim intrigado com esse sonho, ele foi no acervo da família e procurou documentos da época e achou inúmeros documentos do seu bisavô que comprovavam essas atrocidades que aconteceram na época da República. E ele juntou esses documentos e mostrou para o seu amigo. Só que seu amigo escutou-lhe, né? Foi todo ouvidos, escutou toda a sua história, mas não deu muita importância. Falou o seguinte para ele: o que ocorreu pode não passar simplesmente de um sonho. E tu não ignoras como devemos temer a imaginação dentro das nossas perspectivas de homens práticos. Isso foi o que o amigo falou para ele, ou seja, não deu muita importância, pediu para ele esquecer do sonho, que aquilo provavelmente só foi um sonho. Mas para ele foi um sonho tão lúcido, como se fosse uma revelação, né? E ele tinha um escravo egípcio que uma vez contara para ele sobre reencarnação, né? Os gregos egípcios, na época, foram escravizados, né, pelo Império Romano, e eles tinham dentro de suas crenças que havia reencarnação.
E ele juntou essas peças e ficou muito intrigado com esse sonho. Bom, além desse sonho, o Públio ele estava muito aflito por conta de uma doença da sua filhinha. Ele tinha filhinha de 7 anos de idade chamada Flávia e que a menina estava muito doente e os médicos a diagnosticaram com lepra. E lepra, gente, naquela época, né, 2000 anos, era uma doença muito ingrata, era uma doença contagiosa, as pessoas elas ficavam isoladas porque era transmitida facilmente através do contato e sua filhinha ela estava cheia de chagas no corpo todo, né, na pele. E isso estava trazendo muito sofrimento para ele e para sua esposa Lívia. Então, seu amigo Flamínio, vendo todo o seu abatimento e aflição, te dá um conselho. E esse conselho cai como uma luva para ele. Ele fala o seguinte: poderás descansar um pouco na Palestina, levando a família para essa estação de repouso. Existe ali regiões de clima adoráveis que operariam talvez a cura de tua filhinha, restabelecendo simultaneamente as tuas forças orgânicas. Então ele dá esse conselho, né? Eu estava em Roma nessa época, então seu amigo ele sugere que ele vá para a Palestina. Vamos fazer agora uma pausa aqui na história e eu vou colocar aqui o mapa do Império Romano na época de Cristo para que a gente tenha uma noção da sua extensão territorial. Note que o Império Romano abrangia todo o entorno do Mediterrâneo, incluindo partes da Europa, da África e da Ásia, somando 50 milhões de habitantes. As principais cidades eram Roma, com 1 milhão de habitantes, Alexandria, que fica no Egito, vocês podem olhar aí no mapa, com 70 mil habitantes, e Antioquia, com 30 mil habitantes. Essa cidade atualmente ela é Antáquia e fica no sul da Turquia. Augusto era o imperador quando Jesus nasceu e foi sucedido por Tibério. Agora vamos falar um pouco mais sobre a Judéia, hoje situada ao sul de Israel. A Judéia foi conquistada pelos romanos em 63 a.C. e virou um reino semi-autônomo. Quando o rei Herodes morreu, o território foi dividido entre seus 3 filhos, Filipe, leste do rio Jordão, Arquelau, Judéia, Samária e Idumeia, e Herodes Antipas, Galileia. Arquelau revelou-se tão brutal que foi deposto. Seu reino foi convertido em províncias sob os cuidados de um governador romano. Na época de Jesus, esse governador era Pôncio Pilatos. Jerusalém era a principal cidade da Judéia, com 25 mil habitantes. Então, gente, vamos voltar agora para a história. E agora é o ano de 32. Vou colocar aqui, ó. 32. A família Lentulus parte para a Palestina, né, seguindo o conselho do seu amigo Flamínio. Gente, eu corrigi aqui, eu tinha colocado Flamício, tá? É Flamínio, o nome correto, né, desse senador amigo do Públio. Então, a família Lentulus parte para a Palestina e eles vão se hospedar primeiramente na casa do seu tio, Flávio Lentulus, porque ele mora na Palestina. Então eles vão ficar um tempo ali hospedados na casa desse seu tio. Naquela época, essa viagem era feita através do Mediterrâneo. Então eles pegavam um barco e iam pelo Mediterrâneo até chegar ali na região da Palestina, da Judéia. Quando terminou esse trajeto pelo mar, eles fizeram um trajeto terrestre, né, para chegar no seu destino. E nesse trajeto aconteceu um episódio que vai marcar muito a vida desses personagens. Quando a caravana estava passando, um garoto judeu que devia ter aproximadamente na época 16, 18 anos, vendo a caravana, começou a brincar, jogando pedras na caravana, de brincadeira, né? Brincadeira de mau gosto, na verdade.
e uma das pedras acabou atingindo o rosto da Lívia. E ela ficou assim levemente ferida, né? E o senador, vendo aquela cena, achou um absurdo. E mandou prender o menino, até porque ele queria já mostrar que ele tinha poder, né? Ele estava numa região nova para ele, né? Que era um reino semi-autônomo. Mas ele queria mostrar também, aproveitou a situação para mostrar o seu poder de senador e de emissário do imperador de Roma. Então ele manda trancafiar o garoto, manda chicotear o garoto e trancá-lo numa prisão ali da região. E depois de 2 dias desse fato, que ele já estava instalado na cidade, o pai do garoto lhe procura, muito aflito. E o pai do garoto quem é? Aqui, ó, André de Gioras. O menino é o Saul, tá? Então esse judeu, um pai desesperado, procura o senador e lhe implora, né, alegando que o filho fez sem pensar, que era um garoto, e para que ele, com coração de pai, pudesse rever sua atitude, né, de ter mandado prender o menino. Porém, gente, o Públio, ele foi muito severo com esse pai, que vai no desespero procurá-lo, e diz o seguinte para esse judeu: não me cabe examinar as razões dos seus sentimentos, porque minha palavra está dada irrevogavelmente. Ou seja, ele não voltou atrás, né? Não voltou atrás a princípio, né? Ele se manteve firme ali na frente do pai do rapaz. E o pai ficou muito indignado com aquela atitude, né? Eles já não tinham muito apreço aos romanos, né? Porque eles achavam que os romanos estavam invadindo a Palestina. Então ele enfrentou o senador e falou o seguinte: acabais de comprar com a dureza do coração um inimigo eterno e implacável. Falou isso, não esperou resposta do senador, virou as costas, saiu ereto pela porta e foi embora. Não esperou nenhuma atitude do senador, poderia ter chamado os guardas, mandá-lo prender, mas o senador ficou ali reflexivo, pensando naquilo que aconteceu, confuso com sentimentos de ansiedade e orgulho, e ficou ali meditando sobre aquela situação. E pensou nele mesmo: nossa, eu sou pai, eu mudei toda a minha rotina, toda a minha vida para salvar a vida da minha filhinha que está aqui. Então devia ser um pouco mais compreensivo com esse pai que me procura desesperado. E a vida do seu filho, essa situação está nas minhas mãos, eu podia libertá-lo. E ele ficou pensando nisso. Então, de imediato, ele resolveu soltar o jovem, chamou os guardas e ordenou que soltasse o rapaz. Porém, depois de algum tempo, os guardas voltam e lhe falam que o rapaz havia fugido da prisão. E o Públio, assim, fica sem saber o que fazer e acabou, assim, lavando suas mãos, não correu atrás, falou, pensou o seguinte: bom, se o rapaz fugiu, daqui a pouco ele está em casa e o problema está resolvido. Não deu a devida atenção ao que aconteceu. E, na verdade, o que aconteceu? Na fuga, o rapaz ele foi pego por mercenários. E esses mercenários pegaram o menino e venderam ele como escravo em Roma. Tá? Então, o destino do garoto não foi nada daquilo que Públio estava pensando, que ele ia fugir e ia voltar para a casa do pai. Não, ele foi sequestrado por esses mercenários e foi vendido em Roma como escravo. Públio nem sequer podia imaginar que todo esse acontecimento iria gerar um grande tormento e sofrimento na sua vida no futuro bem próximo. E esse sofrimento iria se arrastar ao longo de toda a sua vida. Aí, gente, com a chegada dele ali na Judéia, foi feita uma grande recepção nos moldes romanos. E essa recepção foi oferecida à família do Públio Lentulus como uma forma cortês de boas-vindas para aquela família que estava vindo se instalar numa terra nova. O então governador da Judéia,
Ele foi convidado para esse evento a fim de recepcionar os patrícios. E o governador era Pôncio Pilatos e foi com sua esposa Cláudia. A Cláudia, ela era irmã da Fúvia, esposa do tio do Públio, o Sávio Lentulus. Então, teve esse grande jantar, né? Esse evento de recepção, no qual todos eles se sentaram à mesa e conversaram bastante. E ali, gente, sentados na mesa, começaram a falar ali da região, né, da Palestina, e começaram a falar da cidade de Nazaré, tá? Que seria uma cidade ideal, talvez, para que eles se mudassem, porque o clima lá naquela época era maravilhoso e podia ajudar muito na saúde da pequena Flávia. Foi então, nessa hora, que um dos convidados que estavam ali na mesa, no banquete com eles, se sentiu à vontade de falar sobre um fato que estava sendo o maior burburinho ali em Nazaré. E ele falou se as pessoas já tinham ouvido falar no tal profeta de Nazaré. E Pilatos, com sua arrogância, tão logo responde, rebate, né, essa conversa falando o seguinte: que isso? Não sabe que dos judeus nascem profeta todos os dias? Então o convidado rebate e fala o seguinte: mas esse senhor é bem diferente. Fiquei realmente intrigado com a figura impressionante de um galileu ainda moço, quando passava há alguns dias em Cafarnaum. Ao centro de uma praça, acomodada em bancos improvisados, feitos de pedra e de areia, vi considerável multidão que lhe ouvia a palavra, em êxtase de admiração comovida. De sua personalidade, extraordinária beleza simples, vinha um não sei que, dominando a turba, ou seja, as pessoas, né, que se aquietava de leve, ouvindo-lhe as promessas de um eterno reinado. Seus cabelos esvoaçavam as brisas da tarde mansa, como se fossem fios de luz, desconhecida nas claridades serenas do crepúsculo. E de seus olhos compassivos parecia nascer uma onda de piedade e comiseração infinitas. Descalço e pobre, notava-se a limpeza da túnica, cuja brancura se casava à leveza de seus traços delicados. Suas palavras eram como um cântico de esperança para todos os sofredores do mundo, suspenso entre o céu e a terra, renovando os pensamentos de quantos o escutavam. Falava das nossas grandezas e conquistas como se fossem coisas bem miseráveis. Fazia amargas afirmativas acerca das obras monumentais de Herodes em Sebaste, asseverando-lhe que acima de César está um Deus todo-poderoso, providência de todos os desesperados e de todos os aflitos. No seu ensinamento de humildade e amor, considerava todos os homens como irmãos bem-amados, filhos desse Pai de misericórdia e justiça, que nós não conhecemos. E ele ainda completa com o seguinte: além de toda essa impressão sobre do velho centurião da cidade que levou ao profeta o seu filho, moribundo, implorando que fosse curado. O profeta de Nazaré, então, tocou o menino pedindo a bênção do pai, e que, por sua vez, parecia ter sido experimentado de um fluxo novo de vida, sendo curado naquele exato momento. E, gente, no banquete, a fala desse convidado deixou todas as pessoas assim, totalmente comovidas. Todo mundo ficou de boca aberta.
Sem falar na família Lentulus, a Lívia e o Públio, né? Porque eles tinham a filhinha muito doente. A filhinha também estava à mesa e ouviu aquilo tudo desse profeta de Nazaré. E depois de todo esse relato, a família Lentulus resolve partir para Galileia, a fim de se hospedar em Cafarnaum. E Públio pede para que um serviçal ali do império encontrasse uma boa casa confortável, mas simples, que a família pudesse se instalar. Chegando lá em Cafarnaum, Públio e Lívia se sentiram super renovados, porque a região era lindíssima. Eu vou colocar algumas fotos aqui para vocês verem, com as fotos atual de Cafarnaum. Tinha toda uma vegetação maravilhosa e única, operando a emanação incessante do ar mais puro. Porém, gente, isso tudo não acontecia com Flávia, que estava pior de saúde a cada dia. Quando a família se instalou em Cafarnaum, veio uma serva, uma moça chamada Ana, para ajudar a Lívia, né, nos cuidados da casa, nos cuidados com a menina. E a Lívia começou a falar das maravilhas do profeta para sua patroa. E a Lívia ficou assim encantada com aquilo tudo e achava que talvez o profeta pudesse ajudar sua filhinha, que só piorava a cada dia. Lívia, muito atenta e comovida com as narrativas da moça, pensa em realmente recorrer ao profeta de Nazaré. Porém, ela fica muito receosa, porque para os romanos tudo isso era uma bobagem. Os romanos, eles não aceitavam essa boa nova do profeta de Nazaré. E ela achava que o marido, como homem político, ele não ia aceitar, né, que fosse pedida ajuda ao profeta. Naquela época, para os romanos aceitarem essa nova doutrina do profeta, era uma tremenda queda de paradigma para eles, porque eles acreditavam no politeísmo. Eles tinham um Deus para cada coisa, Deus do amor, Deus da fertilidade. E na doutrina do profeta, ele falava de um único Pai, o Pai Nosso, o Pai todo misericordioso. Era apenas um, que era Deus. Deus era um só. E outra coisa que eles não aceitavam era que Jesus pregava que todos nós somos irmãos, todos nós somos iguais, filhos do mesmo Deus. Eles não aceitavam isso. Eles se achavam melhores que as outras raças. Eles não aceitavam se igualar a seus escravos. Eles não aceitavam que os escravos seriam seus irmãos. Isso para eles era inadmissível. Porém, a situação da filhinha só piorava a cada dia. Então a Lívia resolveu recorrer realmente ao marido, e o marido, vendo a situação de sua filha, vendo as chagas, vendo o sofrimento da garotinha, resolve atender ao pedido da esposa e resolve ir ao encontro de Jesus Cristo. Só que ele não queria ir em plena luz do dia, onde Jesus pregava para todos aqueles pescadores, aquele povo humilde ali de Cafarnaum. Ele resolveu ir quando já estava caindo o entardecer, a fim de que ninguém o visse, porque ele se sentiu humilhado, né? Ele tendo que recorrer a um profeta, ele um homem do império, né? Como que ele vai recorrer àquelas crendices populares? Porque isso era o que passava na cabeça dele. Então assim ele fez. Ao entardecer do dia seguinte, ele vai à procura de Jesus Cristo. Gente, essa é uma das partes mais belas do livro, mais tocantes. Eu vou ler aqui para vocês como que foi esse encontro do Públio Lentulus com Jesus. Diante de seus olhos ansiosos, estacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhes o semblante, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luzes desconhecidas. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancolia e majestosa figura uma
fascinação irresistível. E Jesus lhe fala o seguinte: senador, por que me procuras? Fora melhor que me procurasse publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a sua vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim aqui ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do seu coração desfacelido. Públio nada pôde exprimir, além das lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha, mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou: sim, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem caminhar ao regaço do meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E, ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva sua filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoísta e humana. É sim a fé e o amor da sua esposa, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que pulverizem todos os momentos das vaidades na terra. Ou seja, Jesus estava ali atendendo às preces da esposa dele, da Lívia, que a Lívia, ela acreditava, ela tinha fé no coração que o profeta iria salvar sua filha. O Públio não, ele foi ali ao pedido da sua esposa, foi assim meio que forçado, ele não tinha essa fé. E Jesus deixou isso bem claro para ele. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho, mas as comoções desconhecidas e imprevistas que lhe represavam o coração, querendo crer que seus sentidos reais se achavam travados no jogo incompreensivo de completa ilusão. Aí Jesus fala: não, meu amigo, não estás sonhando. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. Está, porém, no seu querer aproveitá-lo agora, ou daqui a alguns milênios. Gente, olha só o que passa na cabeça do ser humano, né? Do senador. Olha só o que ele pensa. Públio fitou aquele homem extraordinário, cujo desassombro provoca admiração e espanto. Humildade? Que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim? A ele, senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo. No minuto lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos e poderes acreditava naquele momento fossem imortais. Ele pensou isso, e o profeta leu seus pensamentos. E o que o profeta lhe fala? Todos os poderes do seu império são bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia. Portanto, todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça do meu Pai que está no céu. Um dia deixarão de existir as tuas águias poderosas, sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro do esforço de outros trabalhadores mais dignos no progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros
da inquietação do homem. A lei do amor, instituída pelo meu Pai desde o princípio da criação. Públio fica ali extasiado com aquele encontro, um encontro sobrenatural para ele. E fica algum tempo ali ainda extasiado e depois retorna para casa. E quando chega no seu lar, certifica-se que um milagre aconteceu. E Lívia lhe conta uma coisa divina que aconteceu no leito da filhinha doente, como se uma força extraordinária a cobrisse e lhe trouxesse uma vida nova. Lívia disse que sentiu uma energia tão forte, como se o milagre estivesse sendo operado naquele instante. A esposa ainda completou que quando o senador saíra de casa à procura do mestre, ela e a Ana se ajoelharam e rezaram fervorosamente, pedindo para que o profeta fizesse um milagre e salvasse a vida de sua filha. Gente, o mais curioso é que mesmo Públio, tendo se encontrado cara a cara com Jesus Cristo, tendo visto todo o milagre, ele não aceitava de forma alguma que Jesus tinha curado a sua filha. Ele, na sua arrogância de um senador do império, não admitia isso. Ele não admitia. Mesmo lá no fundo do seu íntimo, ele sabia que isso foi um milagre operado pelo profeta. E ele não aceitava e não admitia esse milagre. Já o contrário aconteceu com sua esposa Lívia. Ela se sentiu inundada de gratidão por Jesus Cristo e se tornou uma seguidora fiel dos ensinamentos de Jesus. Como ela era uma romana, de alta patente, casada com um senador, ela não poderia ir nas pregações de Jesus ali em Cafarnaum, mas a sua serva lhe trazia todas as novidades, todas as boas novas. Ela e a serva se tornaram grandes amigas. A Ana era um anjo na sua vida. As duas ali formaram um laço de amizade e de companheirismo muito forte. E de fé. As duas tinham muita fé no profeta. Eu acho que eu não cheguei a comentar o seguinte. Aqui, entre o ano 30 e 32, a Lívia, ela teve o seu segundo filho, que foi o pequeno Marcos, tá? Aqui, nesse ano, ele era um bebê, o Marcos, um menino e saudável, E depois de alguns dias, que ocorreu isso tudo, esse encontro maravilhoso, do senador com Jesus e todo esse milagre que foi operado na sua família, aconteceu uma coisa muito ruim, uma tragédia, digamos assim. O pequeno Marcos, ele sumiu no meio da noite, ele desapareceu, ele foi raptado, ele foi sequestrado. E os pais ficaram apavorados e eles procuraram de todas as formas. O senador, ele usou a sua influência, pegou soldados, revistaram todas as casas que podiam, revistaram ali a região toda e fizeram entrevista com cada empregado da casa e nada do menino. O menino desapareceu, foi raptado e não deixou rastros. Gente, e até aonde um coração vingativo e rancoroso pode chegar, Na verdade, o seu filho, ele foi sequestrado por quem? Aqui, ó. André de Gioras, tá? Ele sequestrou o menino, Ele conseguiu a ajuda de uma das servas da casa e conseguiram retirar o menino sem que levantassem suspeita. O menino, ele foi sequestrado com a ajuda de uma das servas domésticas da casa. O André de Gioras fez isso porque o seu filho, ele fugiu e não retornou para casa. E o André achava que o filho continuava preso pelos romanos. Ele achava isso. O filho não retornou. O Públio não deu tal importância a esse assunto, na época,
e acabou acontecendo essa tragédia na família dele. Passaram dias e semanas e nada do garotinho, nada de notícias, nada de uma luz, né, do paradeiro do menino. E começou então a ter brigas entre a Lívia e o Públio. O Públio muito destemperado, muito arrogante. Até que um dia, gente, chega o ápice da briga dos dois. E Lívia, com toda a gratidão do seu coração, comenta com o marido que talvez Jesus poderia ajudá-los, né, a encontrar o filho desaparecido. E Públio, assim, não aceitou de forma nenhuma aquela indagação e falou o seguinte: jamais fiz uma viagem tão penosa e tão infeliz. Gênios malditos parecem presidir minhas atividades na Palestina, porque se curei uma filhinha, perdi um filhinho no desconhecido. Eu começo a perder a minha mulher no abismo das irreflexões e incoerências e acabarei, de certo, perdendo-me para sempre. Mas, gente, toda essa revolta do senador teve um motivo, tá? De uma fofoca muito forte. Uma fofoca dessa pessoa aqui, ó, essa mulher aqui, ó, Fúvia, a esposa do seu tio, tá? Ela é uma víbora. Ela tinha inveja, ela não gostava da Lívia e ela começou a impregnar a cabeça do senador com calúnias da sua esposa. O livro cita o seguinte, tá? Que Pilatos era um galanteador. Pilatos, ele era casado, mas ele tinha suas amantes, né? Ele era um conquistador de mulheres também. E para ele isso era muito fácil, porque ele era um homem influente, um homem poderoso, rico. Então ele conseguia as mulheres que ele queria, a grande maioria, né? E ele ficou encantado quando viu Lívia, com a beleza da Lívia. E como ele é uma pessoa sem escrúpulo, não respeitou o seu patrício, né, o senador que estava ali, e cantou a Lívia, tentou seduzi-la. Só que ela se resguardou, ela não deu confiança para ele, ela cortou esse assunto. E a Fúvia, ela sentiu esse clima e envenenou o senador, como se a Lívia estivesse tendo alguma coisa com Pôncio Pilatos, o governador da Judéia na época, tá? Jogou esse veneno. E ele ficou muito, assim, enciumado e receoso com isso tudo, né? Então ele começou a desconfiar da esposa, e sem motivos. Então por isso que ele estava assim tão agressivo também com ela. O objetivo da Fúvia, nesse caso, era envenenar mesmo a relação dos dois, que acabasse com o matrimônio, né? Porque eles eram um casal feliz, os dois se amavam de verdade, de coração, e ela semeou essa discórdia no seio, né, desse casal. Agora também chega um ponto aqui do livro, né, que é um ápice, que é a Páscoa de 33, né? A Páscoa já era comemorada, né, desde essa época, porque para os judeus a Páscoa era a libertação do povo hebreu dos egípcios. Era uma data muito festiva, muito simbólica, no qual eles comemoravam a sua libertação. Tá? Jerusalém se enfeitava toda, os templos, a cidade ficava em festa na época da Páscoa. E Jesus Cristo, ele resolve visitar Jerusalém justamente nessa festividade. E começa a ter um burburinho muito grande em Jerusalém. Jerusalém, na época, era a maior cidade da Palestina naquela época. Era a cidade mais populosa. E muitas pessoas que acreditavam na palavra do profeta enfeitavam suas casas com flores, jogaram pétalas nas ruas para que o profeta passasse. E isso causou um desconforto muito grande nos sacerdotes do templo,
e eles viam aquilo com muito maus olhos e eles achavam que a influência de Jesus já estava extrapolando muito os limites, e eles resolveram então pedir a Pôncio Pilatos que prendessem o Messias. Os sacerdotes, eles acusavam o profeta de blasfêmia, por ele se auto-intitular Filho do Pai Todo-Poderoso. Os sacerdotes judeus então recomendam, ao então procurador Pôncio Pilatos que o profeta seja executado. Porém, o livro narra que Pilatos não vê o porquê de Jesus, um homem inocente, ser executado, e oferece um criminoso no seu lugar, para que o povo escolhesse entre Barrabás ou Jesus. Porém, o povo ele foi implacável e pediu que crucificasse Jesus e poupasse o Barrabás. E Pilatos então não teve o que fazer e lavou suas mãos. E aconteceu tudo isso que a gente sabe que aconteceu. Tem uma nota que o Emmanuel faz aqui no livro, que ele fala dos romanos no momento da crucificação de Cristo. Ele fala o seguinte: os romanos se reuniram numa sala ampla do palácio governamental, onde Cláudia manda servir doces, frutas e vinhos. E a conversação timbrava os problemas da província e as intrigas da corte de Tibério. Mal imaginava aquele punhado de criaturas que, na cruz grosseira da Gólgota, iria acender uma gloriosa luz para todos os séculos terrestres. A Ana, serva da Lívia, ela estava ali pela cidade e ela viu todo aquele horror da crucificação, toda aquela humilhação no qual o profeta estava passando. E ela, horrorizada, ela resolve ir para casa pedir ajuda de Lívia, que Lívia, como uma pessoa da corte, uma pessoa poderosa, da corte do império, que ela intercedesse de alguma forma, pedindo ao marido ou pedindo ao próprio Pilatos que salvasse a vida do profeta, que ele estava sendo acusado injustamente, ali estava sendo cometido uma injustiça grandiosa. E Lívia atende prontamente o que a serva lhe fala, ela fica horrorizada com a forma com que tudo estava acontecendo, e o marido não estava em casa dessa hora. Então ela resolve e ela mesma pedir a Pilatos interceder em nome dela, tentar interceder de alguma forma. E ela vai para o palácio procurar o governador. Sendo lá, ela é recebida de imediato. Ela entra dentro do gabinete do governador para fazer esse pedido, para interceder pela vida do profeta. Porém, do lado de fora está quem? Fúvia vê aquela cena, aproveita que o senador está ali no palácio, o chama e fala: olha, eu tenho uma prova para te mostrar as coisas que eu te falei. Lívia está de encontro com o governador dentro do gabinete dele, e leva ele lá para certificar. E o senador fica ali esperando, na espreita, esperando ver se realmente é verdade, até que acaba vendo sua esposa sair de dentro do gabinete do governador. E ele fica possesso com isso, possesso. E seu coração é tomado de toda a ira possível. A doce Lívia, ela só teve a intenção de salvar o profeta dessa dolorosa execução. Ela fez o que ela pôde. E com toda essa calúnia, toda essa história, o casamento dos dois simplesmente acaba. Eles passam a viver juntos na mesma casa, só que com corpos separados. Ela não poderia nem ao menos cuidar da educação da filha. Ela foi realmente colocada de lado. Ela ficou apenas para cuidar dos afazeres domésticos.
E toda essa calúnia foi um golpe muito forte no seu coração bondoso e benevolente. E assim se passaram os anos, né? Até que chegamos em 35. Em 35, Pilatos é chamado em Roma, onde foi destituído de todas as suas funções no império, sendo banido para Viena. Ele foi acusado de causar muitas barbaridades e crueldades na região com os judeus. E também ele não conseguiu explicar a questão da ressurreição de Cristo. Depois de passado 3 anos de sua destituição, ele se suicidou, ralado de remorsos, privações e de amarguras. Gente, daí 10 anos se passam, tristes, lentos e de muita amargura para os nossos personagens. Então, gente, eu vou fechar aqui a história desse livro maravilhoso. Se não um vídeo, ele vai ficar muito longo, tá? Porque essa é uma história muito extensa. E em breve eu estarei aqui postando a segunda e última parte dessa história, desse livro, para que a gente finalize esse estudo. Então, nos vemos em breve aqui no canal, tá? E eu desejo a vocês muitas reflexões sobre os aprendizados deixados aqui. E também desejo a todos muita paz e muita harmonia. Namastê!